Bem-vindo, galera, a mais uma aula. Hoje a gente vai estar falando dos processos de digestão e absorção das macromoléculas focado nos carboidratos. Vamos lá para a lousa que eu vou te explicar como funciona. Então, a gente vai pensar que a gente vai estar ingerindo aqui um carboidrato, no caso representado aqui pela nossa desenho de um cupcake, né? Um cupcake tão rico em carboidratos, e esses carboidratos são formados por moléculas de açúcar, ou seja, por moléculas de glicose, ou então possíveis galactoses, ou também a frutose, dependendo da origem do carboidrato. E aí, a maior parte dos carboidratos a gente encontra então nos vegetais, sendo no formato de amidos, sendo que os principais amidos, então, que são os polissacarídeos, ou seja, formado por muitas moléculas de açúcares monômeros, são a amilopectina e a amilose. Contando que a grande diferença entre a amilopectina e a amilose é a presença, então, de ramificações em suas cadeias, porque a gente sabe que a glicose, então, é representada pelo carbono 1, o carbono 2, o 3, o 4, o 5 e aqui, nessa bolinha, o carbono 6, onde a grande maioria, então, das ligações, ou seja, que dão uma cadeia linear, são entre o carbono 1 de um carboidrato, ou seja, de uma glicose, com o carbono 4 de outra glicose, que a gente chamava lá da ligação alfa-1,4 glicosídica. Porque aqui a gente tem apenas alfa-glicoses, porque a gente vai ver que as nossas amilases, as nossas enzimas digestivas de carboidratos, elas quebram apenas ligações alfa entre monômeros de carboidratos, entre os monossacarídeos, a partir de ligações alfa, e não lá da ligação beta. E era por isso, então, que a gente não consegue se alimentar lá da celulose, que é um carboidrato formado por beta-glicoses, e apenas dos amidos, como, por exemplo, a amilopectina e a amilose, que fazem ligações do tipo alfa. Então, a gente tem que a amilose possui apenas, então, uma cadeia linear de polissacarídeo, ou seja, apenas com ligações alfa-1,4, enquanto a diferença da amilopectina é, então, também a presença da ligação alfa-1,4, mas aqui também presente, então, ligações que geram ramificações em sua cadeia, que são as ligações entre o sexto carbono e o primeiro carbono de outra glicose, ou seja, a famosa ligação alfa-1,6 glicosídica. Então, a partir daí, da gente entender que a nossa grande concentração da alimentação é a partir, então, dos amidos, a gente tem que os dois principais amidos são a amilopectina e a amilose, onde a gente vai precisar, então, digerir, ou seja, quebrar essas ligações, tanto alfa-1,4 quanto alfa-1,6 glicosídica. E tudo isso, então, a nossa digestão, ela começa inicialmente na cavidade oral, lá na boca. A gente tem aqui, então, um tubo representando o nosso trato gastrointestinal que vai progredindo conforme vai passando o alimento pelo nosso trato gastrointestinal, da direção oral até a direção anal, onde ela passa inicialmente pela cavidade oral, onde na cavidade oral todos os alimentos sofrem primeiro o que a gente chama de digestão mecânica. Ou seja, aqui a gente tem inicialmente um processo de digestão mecânica. E essa digestão mecânica é baseada basicamente na mastigação, onde na mastigação a gente vai ter como vantagem a diminuição, ou seja, do tamanho da molécula. Esse cupcake, quando a gente estiver comendo, estiver mastigando, ele vai ser quebrado em pedaços menores, que vai aumentar então a superfície de contato com as enzimas digestivas, assim como também vai auxiliar na mistura deste alimento, né, do bolo alimentar, que é chamado então na cavidade oral, junto então com as secreções ali da região, facilitando também a ação das enzimas digestivas. Então, em relação aos carboidratos, qual seria então essas enzimas digestivas que vão realizar então um processo de digestão agora não mecânica e sim química? A gente tem que lá na cavidade oral possuem aqui as glândulas salivares, onde essas glândulas salivares são principalmente lá as glândulas parótidas,
as submandibulares e as sublinguais. Então, as submandibulares, sublinguais e parótida vão estar liberando, então, essa secreção chamada de saliva, que é rica em uma enzima. E qual enzima seria essa? Seria a enzima que a gente chama de alfa-amilase salivar. Então, se ela é uma alfa-amilase salivar, a gente já entende mais ou menos qual é o seu processo. Se ela é uma amilase, ela tem a função de quebrar, então, a amilose, e a amilose que possui ligações alfa-glicosídicas. Então, se a gente está falando de amilose, a amilose é aquele amido que possui apenas, então, ligações alfa-1,4. Então, a amilase salivar tem a capacidade de quebrar as ligações alfa-1,4, sendo restrita, então, a essas ligações e não tendo, então, uma capacidade de quebrar as ligações alfa-1,6. Então, quando é liberado aqui pela cavidade oral, no nosso lumen gastrointestinal, a gente tem lá aqui o nosso pequeno Pac-Man, ou seja, a enzima digestiva que está querendo chegar aqui e comer esses carboidratos, mas ela vai ficar restrita aqui à quebra de ligações 1,4 glicosídicas, correto? Assim como ela também vai chegar aqui nesta região, quebrando as ligações 1,4 glicosídicas. E a gente consegue, então, perceber que vai começar a ser liberado aqui da amilose e também da nossa amilopectina, agora não mais polissacarídeos compostos por diversas moléculas de glicose, galactose ou até mesmo frutose, dependendo da origem do alimento. A gente vai estar também agora com alguns disacarídeos, por exemplo, como por exemplo a sacarose, a maltose e a lactose, como também alguns oligosacarídeos, ou seja, com uma quantidade pequena de monossacarídeos formando além de dois, como por exemplo lá a maltotriose. Então, começa a sair para a gente aqui, já, por exemplo, um disacarídeo. E esse disacarídeo pode ser, por exemplo, a sacarose, onde a sacarose a gente sabe que é composta por uma molécula de glicose mais uma molécula de frutose. A gente pode ter um outro disacarídeo, que pode ser chamado então de maltose. E a maltose era composta, então, por duas moléculas de glicose. Como a gente poderia também ter a maltotriose, e a maltotriose era apenas mais uma glicose, formando, então, 3 moléculas de glicose. A gente não precisa representar aqui, por causa que falta espaço aqui na lousa. Então, a gente tem um outro disacarídeo, que pode sair aqui do processo de digestão a partir das enzimas, como por exemplo a amilase salivar, chamada de lactose. Então, lá da origem dos alimentos com origem do leite, eles possuem o açúcar lá do leite, que é a lactose, que possui então uma glicose mais uma molécula de galactose. Perfeito. Então, inicialmente, a gente tem lá a nossa amilase salivar realizando essa quebra, só que não consegue atuar por muito tempo, porque a amilase salivar ela só vai atuar durante a mastigação, então durante o alimento permanece na boca e o seu trajeto até o estômago, ou seja, um pouco aqui na faringe oral e também um pouco durante o esôfago. Mas ao chegar no estômago, pelo pH ácido, ela acaba sendo degradada e não tem mais uma atividade
importante. Então, a gente não consegue quebrar muitas moléculas de amilopectina e amilose, levando, então, a presença lá dos disacarídeos ou oligosacarídeos, e a gente tem a necessidade, então, de uma outra enzima que vai estar agindo lá no duodeno, que é uma das nossas principais porções digestivas e absortivas do trato gastrointestinal, onde ele vai estar liberando uma outra, então, enzima de digestão, que aí vem a partir lá do pâncreas, ou seja, nas células acinares do pâncreas, vão liberar a enzima que a gente vai chamar de amilase, ou seja, tem a mesmíssima função da enzima oral, mas agora então gerada pelo pâncreas, chamada de amilase pancreática. E para a liberação de amilase pancreática, há um hormônio liberado aqui no duodeno, quando esses alimentos ricos em carboidratos começam a chegar. Eles são detectados lá por algo que a gente chama de plexo submucoso. A gente vai ter uma aula explicando melhor como funcionam as secreções gástricas e a fisiologia do trato gastrointestinal, mas vão estimular então lá as células I a produzir então um hormônio chamado de colecistocinina. E a gente vai representar aqui a colecistocinina por CCK. Então, a colecistocinina é quem estimula, por exemplo, as células acinárias do pâncreas a produzir e liberar as suas enzimas digestivas, no caso aqui dos carboidratos, a amilase pancreática. Então, a gente tem a liberação aqui do pâncreas, lá na região duodenal, de outro Pac-Man, mas agora esse aqui, faminto chamado de amilase pancreática, que vai seguir repetindo a mesma ação aqui da amilase salivar, quebrando lá as ligações alfa-1,4. E a gente então vai aumentar a concentração de lactose, maltose, maltotriose e sacarose na região lá do duodeno, assim como a gente percebe que se a gente tinha a amilopectina que possuía a ligação alfa-1,6 e a gente só falou de digestões químicas relacionadas à ligação alfa-1,4, é claro que além dessas moléculas a gente precisa ter aquelas que apresentam a ligação alfa-1,6 intacta. E essa molécula, então, a gente vai representar aqui um exemplo aqui as ligações alfa-1,6, ou seja, as ramificações sendo então a molécula ramificada que permanece possuindo as ligações alfa-1,6, que não eram digeridas então pelas enzimas amilases, chamada de alfa-limite dextrina. Então, muitas pessoas chamam apenas de dextrina, mas então a dextrina é aquele carboidrato que chegou no limite da digestão das ligações alfa-glicosídicas, que seriam então as ligações alfa-1,4, porque como a gente tem um limite apenas as digestões de alfa-1,4, a gente não consegue quebrar as ligações alfa-1,6, tanto pela amilase salivar, tanto pela amilase pancreática, a gente vai possuir então o limite das ligações alfa-glicosídicas, gerando o carboidrato chamado de dextrina. E a grande diferença da dextrina para os outros disacarídeos ou oligosacarídeos presentes aqui após a digestão química é a presença então das ligações alfa-1,6. Perfeito. Agora a gente tem que entender, se a gente tem a desejo de absorver apenas monômeros de carboidratos, ou seja, apenas os monossacarídeos, glicose, galactose e frutose, e a gente no momento aqui tem um limite da ação enzimática para a produção de disacarídeos como lactose, maltose, sacarose, ou então lá um oligosacarídeo como a alfa-limite dextrina, ou então um possível maltotriose, a gente vai precisar então de ação de outras enzimas, outras substâncias para continuar quebrando essas ligações, para até que a gente tenha apenas os nossos monossacarídeos, como por exemplo a galactose, a glicose e a frutose, para então a gente realizar o processo de absorção. Então a gente começa a representar aqui nesse retângulo um
uma célula do nosso trato gastrointestinal. Isso a gente está falando lá na região duodenal, onde acontece a maior parte da nossa absorção de macromoléculas. Isso aqui vai ser representado um enterócito. E no enterócito, a gente já sabe que durante, então, a sua histologia, a gente tem, então, microvilosidades. Então, na parede do enterócito, esse enterócito é representado de uma forma que esse aqui seria, então, o enterócito, aqui o seu núcleo, e lá no seu epitélio, a gente possui microvilosidades. Na verdade, vilosidades, e dentro dessas vilosidades, então, a gente vai aumentar aqui numa lupinha uma vilosidade, e dentro da vilosidade ela possui outras vilosidades que são então famosas microvilosidades. Aqui a gente tem uma microvilosidade e agora aumentando ainda mais agora, esse aqui seria a microvilosidade lá na vilosidade, e ela vai possuir então algumas enzimas que ficam presas em sua parede, chamadas de enzimas borda de escova. E por que seria borda de escova? Porque isso aqui parece uma escovinha, parece um pente, e lá na borda desse pente há algumas enzimas que estão acopladas, são chamadas enzimas de borda de escova. Então, se a gente tem aqui a borda do enterócito voltada para a região luminal do trato gastrointestinal, a gente tem aqui as famosas enzimas bordas de escova, onde aqui, num complexo formado por duas enzimas, a gente tem a enzima chamada de isomaltase. Além da isomaltase, ela está acoplada a outra borda de escova chamada de sacarase. Enquanto aqui em azul a gente tem a maltase. E lá em cima, em roxinho, a gente tem a lactase. E pelo próprio nome dessas enzimas de borda de escova, você já deve estar pensando aí, assim como eu, qual é a função dessas enzimas, sendo então que, vamos começar aqui por cima, pela lactase, a função é exatamente a digestão da lactose. Então, é como se tivesse aqui uma molécula de lactose, e aí ela vai realizar a digestão dessa lactose, liberando para a gente os componentes da lactose, sendo esses componentes uma molécula aqui de glicose, mais uma molécula de galactose. Ou seja, quebrando apenas em monômeros que serão posteriormente absorvidos. E a maltase, obviamente, faz a digestão da maltose. Então, como se a gente tivesse aqui a maltase, quebrando a maltose apenas nos seus monômeros, que são duas moléculas de glicose. E a sacarase, obviamente, vai estar então quebrando a famosa sacarose, onde da sacarose vai sair para a gente a molécula de glicose mais uma molécula de frutose. E a isomaltase tem uma questão especial. E qual seria essa questão especial? É que a isomaltase é a enzima que tem a capacidade de digerir as ligações alfa-1,6, ou seja, ela será responsável pela digestão lá da alfa-limitidextrina. E como se a gente tivesse, então, aqui a alfa-limitidextrina, que possui lá ligações alfa-1,6, e a partir daqui ela faz a digestão, liberando os seus monômeros, como por exemplo lá aumentando a concentração de glicose. Perfeito. Agora a gente já entendeu todo o processo de digestão que era gerado a partir lá dos carboidratos que a gente ingeria, sendo ricos em amidos, em polissacarídeos, onde a gente tinha então
os amidos amilopectina e amilose, onde a amilose continha apenas umas ligações alfa-1,4, enquanto a amilopectina tinha, além das ligações alfa-1,4, também as ligações ramificadas a partir de ligações alfa-1,6 glicosídica. E aí, após a mastigação, ou seja, a digestão mecânica, se iniciava lá a digestão química, a partir de enzimas como as amilases salivares e as amilases pancreáticas, onde essas enzimas tinham um limite de digestão apenas de ligações alfa-1,4 e por isso eram chamadas de amilases, porque elas têm uma capacidade de digerir a amilose que apenas tem ligações alfa-1,4 e não tanta capacidade de digestão da amilopectina por representar também ligações alfa-1,6. E dentro de todo esse processo que acontecia inicialmente na cavidade oral, se estendendo até a região do esôfago e tinha uma interrupção na região do estômago e voltando a acontecer na região do adenal, a partir então da amilase pancreática, a gente tinha a conversão dos nossos amidos, dos nossos polissacarídeos, em sacarídeos menores, em carboidratos menores, como por exemplo os disacarídeos lactose, maltose, sacarose, e sobrando lá da amilopectina a alfa-limite-dextrina, que seriam então posteriormente digeridas pelas enzimas de borda de escova, ou seja, estão lá nas bordas das microvilosidades do trato gastrointestinal, lá do intestino, aqui a gente está falando do intestino delgado, da primeira porção, a porção mais proximal, que é o duodeno, gerando então agora as digestões dos disacarídeos, levando então à formação dos nossos monossacarídeos, glicose, frutose e galactose, para agora a gente começar a falar do mecanismo de absorção dessas moléculas, ou seja, a saída da região luminal para dentro do enterócito e posteriormente para a circulação corpórea. Então vamos lá, vamos pensar como isso vai acontecer. Se a gente tem dentro da célula, a gente espera que a gente tenha uma grande concentração de carboidratos, uma grande concentração de glicose. Devido à glicose ser a nossa principal fonte de energia, então as células estão sempre recebendo essa glicose para produzir a sua energia. Então, a gente não conseguiria fazer uma difusão passiva facilitada lá pela glicose, porque a gente vai ter então uma concentração menor de glicose no lúmen do que dentro da questão intracelular. Então não passaria da menor concentração para maior concentração. Então a gente vai ter um mecanismo que vai facilitar, que vai auxiliar no processo de absorção da glicose. E como ele funciona? A gente tem que pensar que todas as células do nosso corpo possuem uma importante proteína que é chamada de NACATPase, ou seja, a famosa bomba de sódio-potássio. E o que faz a bomba de sódio-potássio? Ela faria uma troca, então, de colocar 2 potássios para dentro da célula e 3 sódios para fora da célula. E nesse processo havia, então, o gasto de uma molécula de energia, um gasto de ATP, onde o ATP aqui, então, era convertido em ADP, fazendo, então, que a gente tenha uma concentração agora menor intracelular de sódio do que na questão extracelular, o que vai levar para a gente, então, uma menor concentração de sódio intracelular, onde a gente espera, então, que durante a alimentação, que é rica em sódio, uma maior concentração do sódio na região luminal, facilitando, então, uma passagem do sódio da região do lúmen para a região intracelular. E durante essa passagem do sódio, as nossas moléculas de glicose e galactose acabam aproveitando uma caroninha, pegando um bonde e sendo absorvidas ao mesmo tempo. Ou seja, a gente vai ter aqui a absorção tanto da galactose quanto da glicose. E aí é qualquer molécula de glicose que está aqui nessa região
será absorvida desta mesma maneira. Ou seja, se eles são absorvidos a partir de um transportador que transporta o sódio e também a glicose e a galactose, a gente espera que seja um transportador relacionado a sódio e glicose. Ou seja, esse transportador vai ser chamado então de S-GLUT. Porque o GLUT a gente já sabia lá que era o transportador de glicose, sendo o GLUT4 o mais importante, lá o dependente de insulina. E aí o S-GLUT então será o transportador de sódio-glicose. Então, o transportador de sódio-glicose é aquele que transporta os monômeros, monossacarídeos, glicose e galactose, produtos da nossa digestão dos carboidratos, a partir, então, de uma transferência do sódio da região de maior concentração para a região de menor concentração. Mas a gente só tem essa menor concentração de sódio intracelular devido à ação da bomba de sódio-potássio que gastava ATP. Então, a gente tem que neste processo da bomba de sódio e potássio, a gente tem aqui um transporte ativo primário, levando aqui então a este processo que é secundário à ação da bomba de sódio e potássio ser chamado de um transporte ativo secundário, ou então o cotransporte de sódio-glicose, chamado então de cotransporte de sódio-glicose, ou seja, a glicose é cotransportada junto com o sódio, assim como a galactose, num processo de transporte ativo secundário. É secundário porque isso só acontece devido à ação primária da bomba sódio-potássio, que gastava a energia, sendo então um transporte ativo. Aqui a gente não gasta energia, mas ele é secundário, é um processo que gasta. Perfeito, a gente já entendeu como a gente absorve então tanto a glicose quanto a galactose, falta só a gente entender como é que a gente absorve o nosso último monômero, que seria então a frutose. E a frutose, ela tem uma menor concentração na região intracelular do que na região luminal, extracelular, devido que a frutose é um carboidrato rico, então, lá nas frutas, então, nos animais, então, essa frutose tem uma facilidade de passar aqui por transporte passivo, então, aqui um transporte passivo, ou seja, da maior concentração de frutose na região luminal para menor concentração de frutose na região intracelular do enterócito. E aí quem faz isso é então o GLUT de número 5. Aqui o GLUT5 é o responsável então pelo transporte passivo da frutose para dentro do enterócito. Então a gente já entendeu como seria a absorção do lúmen para o interior do enterócito, ou seja, um cotransporte ativo, lá um transporte ativo secundário de sódio, glicose, junto também à galactose, e assim como então um transporte passivo de maior concentração para menor concentração da frutose através do GLUT5. Agora a gente tem os nossos, tá aqui a frutose, os nossos monômeros, os nossos monossacarídeos no interior do enterócito, que precisa então passar para a região da circulação, para ser distribuído para o resto das células do corpo. E a gente sabe que a drenagem então gastrointestinal acontece pelo que a gente chama de sistema porta-hepático, porque lá no sistema porta-hepático que tem a drenagem de todo o nosso gastrointestinal, por exemplo, pelas veias mesentéricas, a gente tem lá a veia mesentérica, tanto superior quanto inferior, a gente tem as veias gástricas, a gente tem a veia esplênica, as veias pancreáticas, acabam drenando todo esse sangue do que está sendo absorvido lá para o nosso fígado, lá para a nossa veia porta hepática, levando tudo isso aqui lá para os hepatócitos, porque lá nos hepatócitos acontece o processo de desintoxicação. Então, se a gente se alimenta de alguma coisa tóxica, até próprias medicações, por exemplo, são metabolizadas tudo lá nos hepatócitos. Então, tudo que a gente está absorvendo de externo, de forma exógena, que está vindo da nossa dieta, o que está vindo
A partir do meio externo, vai acabar sendo drenado lá para a veia porta-hepática, pelo sistema porta-hepático, chegando lá no nosso hepatócitos, lá no nosso fígado, para um processo de desintoxicação, para o início dos processos metabólicos, tanto que a gente já viu aqui que durante todas as nossas aulas de processos metabólicos, a maioria desses processos acontecem sempre lá no fígado. Então, como que ela vai sair aqui do enterócito para a região lá das mesentéricas, por exemplo, para depois chegar até o fígado e serem processadas? Elas precisam passar por um transportador de glicose, que é, no caso, o GLUT2. Então, ao passar do GLUT2, o GLUT2 vai transportar lá a glicose, a galactose e a nossa frutose. E a gente sabe que isso é, então, por um transporte passivo, porque se a gente está absorvendo uma grande quantidade dessas moléculas, obviamente essas moléculas estarão em maior concentração no interior do enterócito do que comparado com a drenagem das veias. Então, isso tudo aqui passa facilmente para o que a gente chama de transporte passivo, sem necessidade de gasto de energia, e acaba sendo drenado, então, lá para o sistema porta-hepático, chegando lá nos nossos hepatócitos, no nosso tecido do fígado, onde ele vai metabolizar todos esses monômeros para os seus processos metabólicos respectivos. E esse foi, então, o processo tanto de digestão e absorção das macromoléculas dos carboidratos. Eu espero que você tenha entendido. Muito obrigado e te vejo na próxima aula.